Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 5 de novembro de 2018, nós estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos em abril de 1859. O material será dirigido por nós, Aramita, Carla vai fazer a leitura. Se necessário, a Conceição comenta. E rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os amigos espirituais possam, mais uma vez, nos inspirar e nos conduzir. Páginas 143 em uns, 144 no outros. Então, nós estamos no final da vida espírita, que ele vai falando, que ele está falando no mês de abril. E na semana passada a gente viu que ele falou sobre que a necessidade de progredir é geral dos espíritos, e estava falando da última categoria, né? O que se pode chamar a escória do mundo espírita, que são os espíritos de terceira ordem, evoluídos, ainda presos ao mal. Mas por que permite Deus que assim seja? Deus não tem que nos prestar contas. Dizem-nos os espíritos superiores que os maus são provações para os bons, e que não há virtude onde não há vitória a conquistar. Ademais, se esses espíritos malfazejos se reúnem na terra, é que nela encontram eco e simpatia. Consolemo-nos imaginando que acima desta abjeção que nos cerca, há seres puros e benevolentes que nos amam, sustentam-nos, encorajam-nos e nos estendem os braços para nos levarem até eles, conduzindo-nos a mundos melhores, onde o mal não encontra acesso, caso saibamos fazer aquilo que é preciso para merecê-lo. Então, ele questiona por que é assim, essa escala dos espíritos. E ele responde que Deus não tem que prestar conta para a gente do que ele faz. Mas ele diz que, e é uma coisa que os espíritos superiores dizem, que não há virtude onde não há vitória a conquistar. Então, por que os espíritos não, já que nós estamos cercados por uma multidão de espíritos, por que os espíritos então não nos aparecem a miúde, nos mostram o caminho e nos dizem o que fazer e o que não fazer? Porque aí tira de nós o livre-arbítrio e a capacidade de escolha e de nos responsabilizarmos pelo que fazemos. Porque é muito fácil eu dizer depois, não, eu não fiz porque a Conceição mandou. Se ela não tivesse mandado, bem que eu pensei em ir para o outro lado. Por quê? Porque a gente, a nossa tendência é sempre achar um outro responsável. E para a vitória espiritual tem que ter, como a gente viu bem nas coisas do Emmanuel, tem que ter o esforço, tem que fazer, erigir esse santuário de Deus que é dentro da gente, a gente o ergue com esforço, com trabalho, com luta, não é? Com descanso, né? E vida mansa. E ele diz que se esses espíritos se reúnem aqui na Terra, é porque neles encontram eco e simpatia. Então, o eco e a simpatia que eles encontram são em nós, em nossos pensamentos, nas nossas tendências. E quando a gente melhorar, né, quando a gente trabalhar para isso, a gente vai para um mundo melhores, onde não há o mal e onde se encontram, o mal não tem acesso, e a gente precisa fazer aquilo que é preciso para merecê-lo. Ninguém ganha de graça, é só com trabalho, com esforço. Porque o parágrafo anterior, ele vai retratar a obsessão, a ação do espírito malfazejo sobre a mente de um ser humano. Aí ele vem com a pergunta: por que Deus permite que assim seja? Por que Deus permite a obsessão? Por que Deus permite espíritos atuarem em nossa vida e destruir amizades, destruir centro espírita, destruir trabalhos, destrói, ele destrói mesmo, destrói, afastam, destrói, eles pintam e bordam. Aí a pergunta é essa: mas por que permite Deus que assim seja? Deus não tem que nos prestar contas. Dizem-nos os espíritos superiores
que os maus são provações para os bons. Então, o primeiro ponto é uma prova. Só passa por prova quem ainda não sabe a lição. Para saber se sabe, tem que ir para a prova. Então, o papai utiliza esses espíritos para a minha evolução. Se eu cair, eu vou aprender. Próxima vez, talvez não nessa encarnação, chega no mundo espiritual, vamos ver o vídeo. E a pessoa vai ver e diz, meu Deus, foi por isso que eu me separei dele, olha, mas também com esse espírito lá me atentando. Tudo bem, você estava sob obsessão, mas você cedeu porque quis. Eu adorava esses pensamentos. Tinha eco em você o pensamento dele. Então, nós não podemos eximir a nossa responsabilidade. Eu sempre lembro de uma comunicação que veio através do nosso intermédio. O Espírito disse bem assim, vocês são engraçados. A gente dá a ideia, vocês realizam e a culpa é nossa. Entendeu? Então, eles dão a ideia, eles insuflam, eles estão ali, eles atacam. Mas quem realiza somos nós. Por isso é que ele diz. Primeiro ponto. Ele diz, dizem nos espíritos superiores que os maus são provações. Primeiro ponto, uma prova. Para os bons. Para os que se dizem bons. Isso é bom mesmo, vamos ver agora. O que não há virtude, o que ele diz? Para os bons. E que não há virtude, não existe virtude, onde não há uma vitória a conquistar. Ademais, se esses espíritos malfazejos se reúnem na Terra, é que nela, na Terra, encontram eco e simpatia. Ou seja, tem quem goste, tem quem simpatia. Tem quem. Entendeu? Então é só por isso. Uma vez, por que diz o livro dos Espíritos? Se eles estão aqui nos atuando, e a gente não dá vazão, o que eles fazem? Se retiram e vão embora. Vão procurar outro. Uma vez que eles estão conseguindo atuar, estão conseguindo manipular, eles permitem, eles continuam, eles ficam, até destruir. E destrói. Eu falo a semana passada e repito, já vi isso milhões de vezes. E dificilmente aonde eles não conseguem destruir. Por quê? Porque tem eco dentro da gente. Entendeu? Não é só eco, simpatia. Simpatia e eco. Simpatia, eu gosto. Pensamos da mesma forma. Estou contigo e não abro. Consolemo-nos, olha o Consolador. Imaginando que acima destas abjeções, desta abjeção que nos cerca, que são essa ação desses espíritos, existem seres puros e benevolentes que nos amam. Que está nos sustentando, que está nos encorajando, que estende os braços para nos levarem até eles, conduzindo-nos a mundos melhores onde o mal não encontra acesso, caso saibamos fazer aquilo que é preciso para o merecer. Então, do jeito que tem espíritos perversos atuando para destruir, tem espíritos bons. O problema é que eu não tenho simpatia e não dou eco. Mas que tem espírito bom, tem. Torcendo, amparando, falta. Mas não adianta, ele fala, a gente não escuta, ele fala, a gente não escuta, ele fala, não escuta. Aí vem um capetinha, fala, a gente diz, é isso mesmo. E vai. Boa ideia. Aí o que eles fazem? Se afastam. Entendeu? Então a responsabilidade será sempre nossa, tá bom? E assim a gente fecha esse capítulo, né? Esse item, na verdade. Fraudes espíritas, vai lá. Esse item, essa parte que ele vai dizer aqui, tá igualzinha no livro dos médios, na parte do capítulo 20, nos itens 314 a 316, capítulo 28, desculpa. Então tá lá, é só ver, essa parte aqui é igualzinha lá, ipsis lips. Fraudes espíritas. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Baseiam-se no fato de que os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, para quem não lhes conhece os segredos, concluindo que os médios não passam de escamoteadores. Prestidigitadores são os mágicos, são aquelas pessoas que têm habilidades com a mão que a gente nem consegue ver, né? Mas que são truques. Nada é verdade, são truques.
Já refutamos este argumento, ou melhor, essa opinião, principalmente nos nossos artigos sobre o Sr. Home e nos números da Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Aqui, pois, diremos apenas algumas palavras antes de falarmos de coisa mais séria. Pelo fato de haver charlatães que recomendam drogas nas praças públicas, mesmo de haver médicos que, sem irem à praça pública, iludem a confiança de seus clientes, seguir-se-á que todos os médicos são charlatões e a classe médica haja perdido a consideração que merece? De haver indivíduos que vendem tintura por vinho, conclui-se que de todos os negociantes de vinho são falsificadores e que não há vinho puro? Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis, e bem se pode dizer que a fraude também tem o seu gênio. Mas a fraude visa sempre a um fim, a um interesse material qualquer. Onde nada haja a ganhar, não há nenhum interesse em enganar. Foi por isso que dissemos, falando dos médios mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. Então, essa é a primeira, né, a recomendação dele, que é assim, o que você recebeu de graça como dom de Deus, que de graça você deve repassar. E isso é uma recomendação que o Kardec faz, e ele reitera várias vezes nesse capítulo, para ter o desinteresse absoluto, que aí já é uma garantia, já é uma primeira garantia contra a fraude. E aí outra coisa que ele fala que assim, não é fraude, sempre houveram e sempre vai haver, mas não é porque a fraude que vai inviabilizar, onde há os charlatões, que vai inviabilizar as pessoas sérias, as pessoas que realmente trabalham nisso. Claro que sempre aparece, né? Em qualquer profissão tem os que abusam, tem os charlatões, e na mediunidade também. O mais interessante é quando ele finaliza ele dizendo assim: a propósito dos médios mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. Então, isso aqui é profundo, porque o que acontece? A pessoa, quando lê isso daqui, desinteresse absoluto, ela só consegue visualizar dinheiro, né? Aí, por exemplo, é muito comum dizer: olha, tu já leste esse livro espírita? Eu disse: não. Ele disse assim: e olha, e a pessoa doou todo o dinheiro para a instituição. Eu digo: daí? Pode haver um outro interesse. Sabe qual é? Vaidade. Vaidade. E lembra que o que faz médium cair é vaidade. Entendeu? Então temos que ter muito cuidado com a pressa de publicar o que recebemos em reunião mediúnica. Eu costumo dizer que hoje no nosso movimento espírita, e falo mesmo, sem medo, nós não precisamos de livro, nós precisamos estudar o que tem. Só Kardec deixou quase 30 e a gente não conhece. Vem o nosso Chico como um missionário e trouxe 400 e tantas obras, falando de ciência, filosofia e religião. Então, às vezes, por pressa e por vontade, por vaidade, a gente acaba recebendo fraudes, mentiras, embuste, e a gente cai feito um pato. Para ver que a obra é séria, mesmo quando ela aparece, que ela não nas obras do André Luiz, que ele vê muito a parte científica, tem coisas que o André Luiz falou lá que ainda não se comprovaram. Mas tem coisas que ele falou na década de 40 e de 50 que só a partir dos anos 80 que começaram a se comprovar. E fizeram, nos anos 70, uma comissão de médicos da USP, que tinha até espírita entre eles, e foram lá com o Chico, para dizer para ele que tinha coisa lá que o André Luiz tinha escrito que estava errado, para ele mudar. E ele disse: olha, o André Luiz está aqui, eu vou perguntar para ele. Aí ele voltou e disse: olha, o André Luiz está dizendo que ele está certo, que vocês estão errados. E até o cara disse: muitos desses médicos morreram e não viram a comprovação do que estava escrito. Só na década de 80 e 90 que foram comprovados o que ele estava escrito.
E tem coisas lá que a ciência ainda não colocou. Não, exatamente, que é aquilo que a gente diz. Não é a psicografia, por exemplo, se nós formos, por exemplo, você vai, vamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aí a pessoa vai, joga no Google e vai pesquisar os que o teólogo sabe. Por vaidade, vai e faz um estudo e tal, dentro da teologia. E a pessoa está lá ensinando dentro da casa espírita que o primeiro evangelho foi o de Marcos, que a mulher adúltera é a Madalena. Aí tu pira o cabeção. Sabe por quê? Porque eu disse, a criatura não estudou Humberto de Campos, não? Como é que vai fazer a luz da doutrina espírita trazendo pesquisa científica dos teólogos terráqueos, que ainda não sabem? Se Humberto de Campos teve o trabalho de trazer e dizer, olha, veio o nosso Paulo Estevam, Emmanuel, o primeiro evangelho não foi de Marcos, foi de Mateus. Hoje a ciência começa a chegar nisso. A mulher adulta não tem nada a ver com Madalena. Outra pessoa. E quantas informações? Quantas informações? Então, às vezes também esse movimento aqui de fraude acontece dentro da instituição espírita. Por quê? Por vaidade. Será que esse homem que viveu um século aqui na condição de missionário, que trouxe 450 obras, cada uma mais diferente do que a outra, será que não tinha nada para ensinar, não? Então, se eu me avoro a fazer um estudo do Evangelho, a primeira coisa, à luz da doutrina espírita, eu vou ler há 2000 anos, Paulo Estevam e a série de Humberto de Campos. Porque há 2000 anos começa no ano 30. Paulo e Estevam no ano de 34. 50 anos depois, 110. E aí Ave Cristo já é na Idade Média. Então, os dois basilares aqui para a gente entender o cristianismo é Paulo e Estevam e há 2000 anos. E depois eu vou na série Humberto de Campos, que ele vai retratando diálogo, gente, diálogo na íntegra. Imagina o arquivo. Imagina o arquivo no mundo espiritual, né? Então a gente tem que ter esse bom... E termos cuidado, do jeito que a gente fala de espírito que provoca fraudes, nós temos espíritos encarnados também realizando fraude. E olha, gente, é duro a gente ouvir isso, mas Kardec já falava. Os maiores inimigos do espiritismo estão dentro do espiritismo. Então temos muito cuidado. Bora lá. Disse-á que essa garantia não é única, porque em matéria de prestidigitação há amadores muito hábeis que visam apenas a distrair a sociedade e disso não fazem uma profissão. Não poderia dar-se o mesmo com os médiuns? Sem dúvida que por alguns momentos podemos nos divertir, divertindo os outros. Porém, para isso passar horas inteiras, durante semanas, meses e anos, fora necessário que se estivesse verdadeiramente possuído do demônio da mistificação, e o primeiro mistificado seria o mistificador. Não repetiremos aqui tudo que já foi dito sobre a boa-fé dos médios e dos assistentes, quanto a serem joguetes de uma ilusão ou de uma fascinação. A isso já respondemos inúmeras vezes, bem como a todas as outras objeções, pelo que remetemos o leitor à nossa instrução prática sobre as manifestações e aos nossos artigos anteriores da revista. Nosso objetivo aqui não é convencer os incrédulos. Se não se convencem pelos fatos, não se deixarão convencer pelo raciocínio. Seria, pois, perder nosso tempo. Ao contrário, dirigimos-nos aos adeptos a fim de preveni-los contra os subterfúgios de que poderiam ser vítimas da parte de pessoas interessadas, por um motivo qualquer, em simular certos fenômenos. Dizemos certos fenômenos porque alguns há que evidentemente desafiam toda habilidade de prestidigitação, tais como o movimento de objetos sem contato, a suspensão de corpos pesados no espaço, os golpes deferidos em diferentes posições, as aparições e etc. E ainda, para alguns desses fenômenos, até certo ponto, seria possível a simulação, tal progresso realizado pela arte da imitação. Lembra do David, como é David? Copperfield. Ai, tem tantos. Depois veio aquele, como era o homem da máscara lá? Mr. M, né? Eles fizeram coisas assim. Então isso tinha também naquela época. Mas Kardec diz assim, mas existe uma diferença, né? Quer comentar?
E ele disse que essa arte da imitação, se naquela época já era difícil de dizer, né? Imagine agora com os efeitos especiais. Mas uma coisa importante que ele diz aqui, que ele diz que aqui ele não quer convencer os incrédulos. Não precisa disso. E eu acho bem legal isso, que depois a gente vai ouvir, como diz, a doutrina espírita ela não precisa de defensores. A gente não precisa defendê-la. A gente precisa, bem como a tia disse, estudá-la e saber, porque quem acredita, quem está convencido, está convencido. Quem não quer acreditar, não precisa a gente fazer disso uma questão de convencimento. E o que ele fala, né? Ele diz, nosso objetivo não é convencer os incrédulos. E ele disse, se eles não se convencem pelos fatos, não se deixarão convencer pelo raciocínio. Porque muitas pessoas viram os fenômenos das mesas girantes e sempre acharam que aquilo é um truque. Ele diz que tem coisas que não dá para fazer, que nem o mais hábil consegue manipular, como uma aparição, como uma mesa que se levanta sozinha, sem ninguém estar tocando. E que responde, né? Porque não era só, além de, por exemplo, vamos pegar o mágico, ele movimenta a mesa para um lado e para o outro, mas aquela mesa, ela respondia. Tinha uma força inteligente. Olha, se essa resposta for sim, bata uma vez, se for não, bata 2 vezes. A mesa ia, ou depois começou a formar o alfabeto. Aí eu vi no YouTube, eu gosto dele, do Décio Iandoli, que ele é um médico espírita, pesquisador, e ele narrou um fato de um pesquisador em Harvard que levou uma médium muito boa, né? E fez a materialização, que eles cortaram o pedaço do cabelo, materializado e tudo mais, e no final ele perguntou, viram? Acreditaram? Não, a gente viu, mas não acredita. Então, é bem isso que ele está dizendo. Olha, em 1859 ele disse, a gente não convence quem não quer ser convencido. Isso não interessa. Mas para quem quer, e ele falou que ele já falou muito, né? Principalmente antes do que ele já falou aqui, ou na de 1958, que é assim, como a gente sabe a qualidade do médium? Pela qualidade das mensagens, pela qualidade, o teor das comunicações. Médium, espírito superior não dá comunicação de fofoca, de linguagem de baixo nível, linguagem chula. Então, é uma comunicação elevada. Então, para a gente ter esse discernimento de ver isso, né? Igual como disse a tia, eu tive toda suja de sangue, não sei o quê. Isso é uma comunicação elevada? Não, a gente sabe que não. Então, para essas coisas que ele abre os olhos. Para o resto não interessa. E aí volta alguma pergunta, gente? Está dando para entender aí? Volta para o estudo anterior, que é iluminação e educação do espírito. Exatamente. Gente. Mundo íntimo. O que é necessário fazer em semelhantes casos é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em conta o caráter e a posição das pessoas, a finalidade e o interesse que poderiam ter em enganar. Eis aí o melhor de todos os controles, pois há circunstâncias que afastam todo motivo de suspeita. Desse modo, estabelecemos como princípio que é preciso desconfiar de todos quantos fizessem desses fenômenos um espetáculo ou um objeto de curiosidade e divertimento, ou que deles tirassem qualquer proveito, por menor que fosse, vangloriando-se de produzi-los à vontade e a qualquer momento. Nunca seria demasiado repetir que as inteligências ocultas que se manifestam têm suas suscetibilidades e querem provar-nos que também possuem livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. Então, ele fala aí a primeira coisa, que é preciso desconfiar de todos os que fazem desses fenômenos o quê? Objeto de curiosidade, de divertimento e que tirassem qualquer proveito, por menor que fosse. E a tia já falou, seja monetário, seja por vaidade, seja por prestígio, né? Que você dizer que você é médico, que você tem um dom diferente, isso gera prestígio, a gente sabe, né? Então, para a gente ficar atento para essas coisas. E aí ele diz que é para desconfiar de qualquer um desses. Qualquer um. E olha que interessante, olha, curiosidade.
ou que deles tirassem qualquer proveito, por menor que fosse, vangloriando-se de os produzir à vontade e a qualquer momento. Aí ele diz: nunca seria demasiado repetir que as inteligências ocultas que se manifestam têm suas suscetibilidades e querem provar-nos que também possuem livre-arbítrio e não se submetem ao nosso capricho, toda hora está ali disponível. De todos os fenômenos físicos, um dos mais comuns é o dos golpes internos, vibrados na própria substância da madeira, com ou sem movimento da mesa ou de qualquer objeto que possa ser utilizado. Ora, sendo esse efeito um dos mais fáceis de imitar e também um dos mais frequentemente produzidos, julgamos de utilidade revelar uma pequena astúcia com a qual podemos ser enganados. Basta colocar as mãos abertas sobre a mesa, suficientemente próximas para que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma na outra. Então, por um movimento muscular absolutamente imperceptível, produz-se um atrito semelhante a um ruído seco, muito parecido com o da tipologia interna. Esse ruído repercute na madeira e produz uma ilusão completa. Nada mais fácil do que fazer ouvir tantos golpes quanto se queira, uma batida de tambor, etc. Responder a certas perguntas pelo sim e pelo não, pelos números e até mesmo pela indicação das letras do alfabeto. E aqui em Manaus nós temos algo muito particular, muito peculiar, que é o quê? É muito quente a nossa cidade. E se você tiver madeira na sua casa, móveis de madeira, você vai e liga o ar-condicionado. Então a madeira ela estava dilatada. Uma vez com o ar-condicionado, ela vai contrair. E ela vai estalar. Ela vai dando uma estalada. Então não tem nada a ver com o fenômeno espiritual. É um fenômeno realmente físico. Aquilo ali realmente é a madeira que dilatou e depois, quando ela vai contraindo de novo, ela vai estalando. E aqui ele vai dando ele vai mostrando como é possível fazer. E ele diz, né, como ele falou mais acima, a mesa que se movimenta, que faz barulho sem ninguém tocar. Ele diz uma coisa que, primeira dica, se a pessoa põe na mão na mesa, as unhas juntas e tudo, é possível. Eu fui fazer isso, realmente é possível. Você faz e dá para fazer o movimento e os barulhos. E aí você marca assim, 2 batidas, não. Então quer dizer que isso são coisas, mas isso porque nessa época dele era muito comum as mesas girantes. As pessoas era moda, as pessoas se reuniam para fazer isso. Claro, aí o cara diz, por divertimento, o espírito não veio desde que eu vou fazer, convidei muita gente, né, na minha casa, vou já fazer uma aparição aqui por minha conta, para não ficar feio. Então ele está dando essas dicas. Eu acho interessante que ele fala que ele tinha vamos dizer assim, ele presenciava o movimento das mesas, né? Mas ele investigou e mostrou que também era possível uma fraude, mas que tinha outras maneiras que não eram, né? Então ele era bem criterioso mesmo. Uma vez prevenidos, o meio de reconhecer a fraude é bem simples. Não será mais possível se as mãos ficarem afastadas umas da outra e se estivermos seguros de que nenhum outro contato possa produzir o ruído. Aliás, os golpes autênticos oferecem essa característica. Mudam de lugar e de timbre à vontade, o que não ocorre quando se devem à causa que assinalamos ou a outra análoga qualquer, que eles deixam a mesa para se fazer ouvir em outra peça de mobiliário que ninguém toca, que enfim respondem a perguntas não previstas pelos assistentes. Chamamos, pois, a atenção das pessoas de boa fé para esse pequeno estratagema, bem como para outros que possam reconhecer, a fim de denunciá-los sem cerimônia. A possibilidade de fraude e de imitação não impede a realidade dos fatos, não podendo o espiritismo senão ganhar em desmascarar os impostores. Se alguém nos disser, vi tal fenômeno, mas havia fraude, responderemos que é possível. Nós mesmos vimos pretensos sonâmbulos simularem o sonambulismo com muita habilidade, o que não impede que o sonambulismo deixe de ser um fato.
Todo mundo já viu negociantes venderem algodão por seda, o que também não impede que haja verdadeiros tecidos de seda. É preciso examinar todas as circunstâncias e verificar se a dúvida tem fundamento. Nisso, porém, como em todas as coisas, é preciso ser perito. Ora, nós não poderíamos reconhecer como juiz de uma questão alguém que dela nada conhecesse. Então, que precisa, como a Carla falou, o investigar, o ir atrás, e ele ia. E ele era o primeiro a dizer, eu acho legal isso, que ele não defendia e nem protegia ninguém. Também. Ele dizia, é fraude? Pode ser, vamos lá ver. E se fosse, ele dizia assim, que era do interesse dele ser o primeiro a dizer, isso é fraude. E ele dá as dicas aqui. Então, que é pra gente não ficar assim, porque disse que é Chico Xavier. E fazer uma redundância. É fraude, então tudo é fraude. Existe fraude. Ele colocou um exemplo. Olha, fulano, quantas pessoas não vendem algodão dizendo que é seda? Mas o fato da pessoa estar fazendo uma fraude, vendendo algodão, isso quer dizer que a seda não existe? Entendeu? Então, tem fraude? Tem. Mas tem sonambulismo? Tem sonambulismo. Tem médio de efeito físico? Tem fraude? Tem. E o que ele quer dizer assim, então vamos estudar para saber qual é a diferença de uma e de outra. Exatamente. Né? Que esse é preciso ser perito, é o estudo, porque ele diz, tem sonâmbulo, como ele falou, com muita habilidade. Não é fácil, né? Então tem gente que se especializa na fraude, então você precisa estudar para dizer não. Aí Hoje, trazendo para a nossa atualidade hoje, nossos momentos dentro da casa espírita, não seria a mistificação, mas aquilo que é da própria personalidade do médium, entendeu? E para isso também o dirigente ele tem que estudar bastante para ele perceber, porque às vezes isso acontece, não seria uma fraude, mas seria um fenômeno da própria personalidade do médium, que o dirigente teria que ter uma habilidade para perceber, identificar e cuidar. E se for o caso, dependendo da situação, até realmente caminhar para um tratamento psicológico. Psicológico mesmo, para saber lidar com a encrenca que a pessoa está tentando usar o trabalho mediúnico para um laboratório para trabalhar as suas encrencas morais, entendeu? Mas vamos só finalizar então, né? Dizemos outro tanto dos médiuns escreventes. Pensa-se comumente que aqueles que são mecânicos oferecem mais garantias, não apenas pela independência das ideias, mas também contra o embuste. Pois bem, isso é um erro. A fraude insinua-se por toda parte e sabemos com que habilidade é possível dirigir à vontade uma cesta ou uma prancheta que escreve, dando-lhe toda a aparência de movimentos espontâneos. O que levanta todas as dúvidas são os pensamentos expressos, venham de um médium mecânico, intuitivo, audiente, falante ou vidente. Há comunicações que escapam de tal forma das ideias, conhecimentos e até mesmo do alcance intelectual do médium, que seria necessário que nos enganássemos excessivamente para lhes dar crédito. Reconhecemos no charlatanismo uma grande habilidade e fecundos recursos, conquanto ainda não lhe reconheçamos o dom de saber, de dar saber ao ignorante ou talento a quem não o tem. E é bem legal isso que ele fala aqui, que a fraude insinua-se por toda parte, e para que ver os pensamentos expressos venham de que médium for, porque assim, é como ele falou aqui, não tem mais aquelas fraudes grosseiras, né? Tem fraudes bem hábeis. Outro dia uma pessoa me falou, e assim, para ver que às vezes a pessoa, ela não quer uma resposta, ela não está te perguntando, às vezes ela está mostrando que eles fazem uma reunião, eles fazem um estudo, perguntou um livro se eu já tinha lido, aí eu disse não, qual era o autor, um autor que eu nunca tinha ouvido falar. Não, a gente estuda, a gente se reúne, aí vem o espírito da comunicação, é uma equipe muito boa, um espírito muito superior, que ele vem, ele agradece, e ele disse que nós estamos reunidos ali porque nós fomos preparados para uma missão muito importante. Então, assim, ele não é uma coisa grosseira, ela falando assim, parece ser uma coisa maravilhosa. Aí, olha, ele nunca fala, mas nessa última vez ele falou uma coisa de política, quase que ele manda
correm. Né? Não, mas ele falou só por cima, que não é. Então, assim, não tem aquela fraude grosseira que a gente vai olhar, por isso que ele diz, é preciso ser perito, você precisa estudar, você precisa saber os detalhes que eles os têm. Ele mostrou tudo. Senão a gente vai qualquer coisa, porque vem palavra bonita. No próprio livro dos médios, tem as comunicações que parecem assim maravilhosas. Se a gente tirar fora do contexto sem saber trazer, talvez muito de nós ia ser assim, olha que legal. Acho que é por isso que Kardec utiliza o termo perito. É investigar, analisar os fatos, comparar. Essa é a palavra. Isso está muito atualizado, é muito atual esse artigo, porque a gente está na época das fake news, né? Todo mundo repassa vídeo, coisa que parece que é verdade, nem sabe, nem vai atrás, se existe, não existe, vai repassando. E pior, acredita, né? Acredito. Tudo não que só lê, repassar, acredita. acho que esse próprio movimento que nós vivemos, a gente percebe o quanto nós, seres humanos, somos crédulos demais. A gente acredita em tudo. Tudo que a gente vê, a gente acredita. A gente não tem essa sensibilidade de comprovar se é autêntico. E já vai repassando. Então, e detalhe, o meu mundo maior, meu convívio maior social, são com espíritas. E a gente se depara a isso. E a pessoa vai passando. Eu digo, imagina num trabalho mediúnico. Não vai ser diferente, não. Então, vamos dar uma paradinha. E agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais. E até o próximo encontro, se Ele assim nos permitir.